é teu nome, A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui mais de 20 milhões de membros. Só na divisão sul-americana somos 2,5 milhões. E para alcançar mais pessoas para o reino de Deus, precisamos e devemos utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis ao serviço da salvação. A tecnologia é uma delas. Computadores, smartphones e o acesso à internet transformaram nossa vida. Mas, independentemente das mudanças, uma coisa permanece: a essência. Chamar um táxi através de um aplicativo ainda possui a mesma essência: o transporte. Acessar sua conta bancária pelo smartphone continua a ter o mesmo sentido: a administração dos recursos financeiros. E a essência de conversar com nossos amigos por um aplicativo de mensagem instantânea continua sendo a nossa necessidade de se comunicar. Pensando nisso, a divisão sul-americana desenvolveu o 7Me. Ele é um espaço para membros e amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por meio de seu sistema online e aplicativos, o 7Me é uma nova forma de nos relacionarmos e comunicarmos com os nossos membros da igreja, porém com a mesma essência: a salvação. Para acessar o sistema, o membro deve se cadastrar e, em seguida, irá receber sua senha de acesso. Caso não receba, deve atualizar seus dados na secretaria da sua igreja local. Os amigos também podem acessar o sistema usando suas credenciais do Google ou Facebook. O membro da igreja pode criar seu login e atualizar seus dados pessoais. Para fortalecer o relacionamento, criamos uma área em que o membro pode solicitar sua transferência de igreja e acompanhar o processo. Pensando na transparência, desenvolvemos uma área exclusiva de verificação de finanças, onde o membro terá acesso à prestação de contas da igreja local. O sistema ainda oferece uma área para a devolução de dízimos e ofertas, onde o usuário, seja ele membro batizado ou não, poderá agendar via débito online ou cartão de crédito. Além disso, temos uma aba com informações em que é possível saber o direcionamento dos dízimos e ofertas. Na área de extratos, o usuário pode configurar o recebimento de seus comprovantes. Desta forma, o relacionamento da igreja com seus membros e amigos se torna mais próximo, transparente e acessível, pois todas as informações ficam integradas em uma única plataforma. É simples, efetivo e prático. 7Me, um novo formato, a mesma essência. Você já deve estar sabendo que o coronavírus anda circulando por aí e que para controlá-lo é fundamental que cada um de nós faça a sua parte. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e evite tocar o rosto sem que elas estejam limpas. Higienize regularmente com álcool superfícies e objetos que você costuma tocar. Mantenha as janelas abertas e os ambientes ventilados. Evite aglomerações de pessoas e prefira atividades ao ar livre. Quando for tossir ou espirrar, cubra a boca com o antebraço ou um lenço descartável. Ao conversar com alguém, respeite a distância de pelo menos 1 metro. Se você apresenta sintomas como febre acompanhada de tosse ou dificuldades para respirar, procure rapidamente uma unidade de saúde para fazer os devidos exames. Em diagnóstico positivo para o coronavírus, mantenha isolamento domiciliar ou hospitalar por 14 dias para evitar o contágio de outras pessoas. Se for inevitável algum contato social, não deixe de usar uma máscara protetora, manter uma distância segura das pessoas e evitar qualquer contato físico. Agora um recadinho da Igreja Adventista. Queremos ver a nossa comunidade bem e segura. Portanto,
Todas essas recomendações valem nas dependências dos nossos templos e instituições. Inclusive, se você apresenta algum dos sintomas ou se enquadra em algum grupo de risco, que são os idosos e pessoas com doenças crônicas ou outras condições que fragilizem a imunidade, o recomendado é que evite comparecer aos cultos e reuniões até que a epidemia esteja controlada. Em algumas regiões onde há maior risco de transmissão, a liderança local da igreja deve avaliar a possibilidade de suspensão temporária das reuniões. Sim, nós sentiremos a falta uns dos outros, mas são medidas necessárias para que logo todos possamos estar reunidos novamente para confraternizar e adorar ao nosso Deus. Ah, e não se esqueça de que, mesmo em casa, você pode acompanhar as transmissões de cultos pela internet ou assistir à programação da TV Novo Tempo e do Feliz 7 Play. E então, estamos combinados? Cada um faz a sua parte nessa força-tarefa, cada um faz parte da solução.
bom dia, irmãos, bom dia, feliz sábado. Estamos aqui nesta manhã, no nosso canal Adventistas Pio Nono, preparados para iniciar nossa classe de escola sabatina e agradecemos a presença de cada um dos que já estão online, assim como também os que vão entrar daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho vamos estar conectados com mais alguns irmãos que vão estar comentando a nossa lição da escola sabatina dessa semana, que teve como tema uma aliança eterna. Daqui a pouquinho vai estar entrando aqui Paulo César, Mirlândia e Jarbson. Jarbson provavelmente lá no finalzinho, mas vai entrar também. Passando aqui também para avisar para vocês, e minha câmera não está ligada, olha como é que eu estou falando e sem imagem aqui. Espera aí, estou com um probleminha bem aqui na câmera. Deixa eu ajustar. Eu me preocupei com o Meet, onde a gente vai ter a reunião, e esqueci de ajustar aqui a imagem do OBS. Só um minutinho, pessoal. Tenha paciência. Ao vivo acontecem essas coisas. Não era para acontecer não, mas acontece. Pronto. Agora eu estou aí para vocês, né? Direto de casa, estamos aqui dando continuidade à nossa escola sabatina. Avisando também que nós vamos ter a nossa classe de escola sabatina, mas logo em seguida nós vamos migrar para o canal da Missão Piauiense, Adventistas Piauí, para assistir a programação lá. Hoje nós vamos ter por aqui só a nossa escola sabatina. O culto nós vamos assistir lá no canal da Missão Piauiense. O Paulo César já está por aqui. Deixa eu ver aqui. Paulo César já está. Deu seu bom dia, Paulo César. Mirlândia está me dizendo aqui no WhatsApp que entra já. Bom dia, Manuel. Um feliz sábado a todos. Estamos aqui à disposição para estudarmos a lição dessa semana, recapitularmos, né? A lição dessa semana. Muito bem. Mandei para Gustavo também, mas Gustavo infelizmente está com... Infelizmente para nós, mas felizmente para ele está com um compromisso inadiável, né? Mas me prometeu que sábado que vem vai tentar estar conosco, certo? Deixa eu ver aqui, só ajustar aqui um pouco. Manuel. Diga, Paulo. Está acontecendo aí o que vocês, os artistas da televisão, chamam de delay. Esse atrasozinho do som da imagem, sabe? Tá tendo um delay, tá? Tá. Mas tá só com o Meet ou tá no... Não, eu estou assistindo pelo Meet. Pelo Meet, né? Eu acho que é porque, como eu não tenho microfone, aí ele tá captando... tá captando o meu áudio e tá captando o áudio da televisão que tá aqui na frente também. Mas eu acho que vai dar pra... Mas tá muito forte o delay? Não, tá pequeno, mas tem. Tem, né? Espera aí, eu vou tentar fazer uma coisinha aqui. Espera aí. Pronto. Pois vamos lá. Enquanto os meninos não entram, a gente vai dando início aqui à nossa lição. E para não cometer o erro que foi cometido da outra vez, Paulo César, pode fazer a oração? Nós iniciarmos? Sim. Oremos. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, Senhor, no teu santo dia, dando sobre a tua santa palavra, e rogamos a ti, Senhor, derramamento do teu Espírito Santo em todos nós que estamos aqui nesse link estudando a tua palavra. Perdoa nossos pecados, purifica nossos corações e nos dá sabedoria, Senhor, para entender a tua vontade, os teus preceitos e honrar o teu nome e os teus mandamentos. Que nós te rogamos no teu nome, amém. Amém.
Uma nova aliança. Esse é o tema da nossa lição dessa semana, né? E aqui nós encontramos, deixa eu só abrir a minha lição aqui, porque eu estou pegando o resumo, mas pegando também a lição, né? Nós temos aqui o nosso verso para memorizar, que estava em Gênesis capítulo 17, versículo 7, que diz que estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Como a gente está vendo aqui, a nossa lição tem como tema a aliança estabelecida entre Deus e Abraão. Assim como a lição passada falava de uma aliança feita com Noé, essa daqui fala da aliança feita com Abraão. Antes Abraão, posteriormente Abraão. Essa análise que a lição vem nos fazendo aqui nos faz perceber quão poderoso é o amor de Deus para nos alcançar onde quer que nós estejamos. Porque é isso que Deus faz com a história de Abraão, né? Onde quer que nós estejamos. Quer falar alguma coisa sobre o início dessa lição, Paulo? Muito bem, estou direto fazendo o controle aqui do som do microfone para não dar esse delay. Então, a gente vê uma aliança que é feita em 3 etapas. Né? Uma aliança que é feita em 3 etapas. A aliança de Deus com Abraão tem como a primeira etapa, primeiro Deus chama Abraão para sair da sua terra, sair da sua parentela, sair de Ur dos Caldeus. Lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 2, fala sobre isso. Né? Em segundo lugar, Deus pede uma novilha, ou uma cabra, uma novilha e uma cabra e um pombinho. Né? Olha, tem mais gente entrando. Espera aí. Bom dia, professor. Você permitiu que Jackson entrasse hoje, Milândia? Eu permiti. Permitiu? Vamos ver que horas que ele vai entrar. Né? Milândia, a gente já está online, viu? A gente já tinha até iniciado aqui nosso comentário. Né? Falando, mas estava praticamente no início. Né? E falando aqui sobre essa aliança que Deus faz com Abraão, e que é uma aliança que é feita em 3 etapas. Né? A aliança de Deus com Abraão, feita em primeiro lugar, Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, de Ur dos Caldeus. É uma história que a gente já conhece, a gente já vê Abraão se distinguindo entre as outras pessoas que viviam ao seu redor, por isso Deus chama ele para uma missão maior. Depois, Deus pede uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também pede uma rolinha e um pombinho. Então, Abraão cortou ao meio, cada um pela metade, e as aves, porém, ele não cortou. A lição nos mostra que, de acordo com o texto bíblico, não cortou. E os que entravam na aliança deviam andar entre a parte dividida jurando a obediência. Quem falhasse em obedecer a aliança que era feita com Deus, com ele poderia acontecer a mesma coisa que aconteceu com os animais que foram exemplificados ali. E em terceiro lugar, aparece também e confirma a sua promessa de Deus. Ele aparece e confirma a sua promessa, mudando o nome
de Abrão para Abraão, né? Aqui é só a introdução e a gente vai adiante para poder falar mais sobre essa lição, que é uma lição maravilhosa, uma lição incrível. Paulo César já começou a sua introdução. Se você quiser falar alguma coisa também, fica à vontade. Não, tranquilo. Mas na frente eu falo. Mas na frente fala. Muito bem. Sim. Oi? Você falou aí sobre quando da aliança, né, de Deus com Abraão, e partir dos animais, né, o boi e tal. Deus usa sempre a linguagem que é entendida pelo povo de cada época. Né? Se ele fizesse isso pior, ninguém ia entender. Uhum. E naquele tempo, todas as alianças que eram feitas entre os humanos, eles faziam desse jeito. Pegava a oferta, né, o animal, partia em dois, e essas pessoas passavam no meio das ofertas divididas. Do jeito que você disse aí, fazendo a alusão a que quem quebrasse a aliança aconteceria a mesma coisa. Então, o que eu achei impressionante é que Deus passou entre os animais partidos. Né? Porque Deus fez isso porque Abraão só entenderia se fosse dessa forma. E Muito bem. A lição, ela inicia na parte de domingo tendo o tema aqui, Yahvé e a aliança abraâmica. Né? Já inicia dessa forma, com o versículo 7 do capítulo 15, dizendo assim, o Senhor disse também, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Né? E aqui a gente vê que os nomes que são atribuídos a Deus são nomes que podem ser como marcas comerciais. Né? A lição faz questão de falar isso aqui no início, como marcas comerciais, que elas se tornam tão intimamente associadas com a nossa mente, a certas características que quando os ouvimos lembramos imediatamente delas. Quais os atributos que vêm à mente, por exemplo, quando pensamos no nome Albert Einstein, né? O Martin Luther King, Gandhi, o Dorcas. Né? Então os nomes eles já são realmente uma ligação com a característica. Quando nós lembramos de Jarbson, por exemplo, nós lembramos de música. Né? Quando nós lembramos de tantos outros irmãos que nós possamos comentar, quando lembramos de James, o que é que se lembra, Milândia? É o santo. É piada interna, mas tá valendo. Então, o nome... Quando eu falo em Irlândia, eu lembro já. Olha aí, uma ligação já bem feita. Viu, Milândia? Tá amarrada e não tem mais para onde ir. Eu tava esperando assim, não, eu lembro de escola sabatina, de pregação, tudo certo. Não, mas é uma coisa boa, né? Não, é que nem, como fala no início, né, a questão de marcas comerciais. É quando a gente vai, por exemplo, no supermercado, a gente não diz que vai comprar achocolatado. As pessoas compram Nescau. Mas o produto é achocolatado, só que as pessoas conhecem como Nescau. Ninguém diz que vai comprar um esponjo de aço. Vai comprar Bombril, que é uma... Conversado, né? Ninguém vai comprar leite condensado, vai comprar moça. E aí por aí vai. É que nem o rímel que as mulheres conhecem hoje em dia. Rímel era uma marca. Ela é a máscara de cílios, só que todo mundo chama de rímel. Só que rímel foi uma das primeiras marcas que surgiu. Então o nome ele é muito importante para cada coisa. Assim como Albert Einstein, quando a gente lembra deles e outras pessoas.
o nome é muito importante, o nome fixa bastante, né? A gente se lembra e recorda de cada coisa de acordo com o nome. Se Nescau não fosse bom, quando falasse o nome Nescau, a gente não ia lembrar do achocolatado, ia lembrar de uma marca ruim, de algo que não presta. E aí por aí vai. É por isso que a questão do nome é tão extremamente importante. Milan, depois nos ensine aí. O rímel é uma marca. E o que é aquele negócio ali, viu? A máscara de cílios. Muito bem, tá vendo? Aqui também é cultura. Também é cultura. Né? E a lição tem um comentário aqui do comentário bíblico adventista que diz o seguinte, que para os hebreus o nome sempre foi indicativo das características pessoais ou do pensamento e das emoções de quem dava o nome. E às vezes das circunstâncias em que era dado. Então a gente pode entender que esses nomes que eram dados aqui eram utilizados para exemplificar a Deus, eram nomes dados em determinadas circunstâncias, determinadas situações. Por exemplo, falando aqui sobre o primeiro nome, Yahvé, né? Que é a primeira parte. Mas logo em seguida nós vamos passar para falar também do El Shaddai, né? E esse Yahvé ele é um tetragrama que significa o eterno, né? O que existe por si mesmo, né? O primeiro nome que é atribuído aqui a Deus. Então, ao entrar em aliança com Abraão, Deus se deu a conhecer ao patriarca sobre esse nome, Yahvé, né? Que, como eu falei agora há pouco, significa o eterno, o que existe por si mesmo. Nada melhor do que se apresentar para fazer uma aliança, mostrando realmente, eu sou o eterno, eu sou o que vive por si mesmo, ninguém me criou, eu estou aqui por mim mesmo. Então Deus vem e se apresenta dessa forma para Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 7, registra literalmente, eu sou Yahvé. Certo? Que o tirei... Eu sou o que sou. Que o tirei de Ur dos Caldeus. E é interessante como Deus vem depois se mostrando da mesma forma e fazendo as pessoas lembrarem quem ele é. Primeiro ele fala aqui, eu sou Yahvé que eu tirei de Ur dos Caldeus. Aí depois, quando o pessoal do Egito sai do Egito, ele chega para o povo e sempre diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que te tirou do Egito, das terras da servidão. Aí depois, quando o pessoal sai da Babilônia, eu sou o Deus que te tirou da Babilônia e tudo mais. Então Deus vem sempre se mostrando um Deus que vem nos tirando de algumas situações, né? Situações bem complicadas. Primeiro, tira Abraão de Ur dos Caldeus. Depois tira os hebreus do Egito. Depois tira o povo de Deus de novo da Babilônia. E sempre vem nos tirando de situações em que ou estamos de forma natural, como Abraão, ou nos colocamos por teimosia, somos levados, como no Egito, ou nos colocamos por teimosia, como na Babilônia, né? E durante todo esse período da história da humanidade, Deus se deu a conhecer por vários nomes, né? Uhum. E todos os nomes, alguns tinham vários atributos, né? Os atributos de Deus, né? Yahvé, Shaddai, Jeová, e aí por aí vai, né? Muito bem. Pode falar, menina. É muito o que acontece com cada descendência, uma longa descendência, né? Deus sempre que aparecia, ele precisava os lembrar do que havia feito. Então ele tinha que pegar o último acontecimento, né, mais marcante. Acontece isso muito nas nossas famílias. Quando a gente senta para conversar com uma pessoa que é mais velha, né? E faz parte lá do início da descendência, né, da geração, tá? Lá no começo da geração, a gente começa a descobrir tantas histórias que a gente só ouviu falar por alto, que a gente não sabia ao certo se era verdade, se a gente não tinha se aprofundado nessa história. E assim acontecia, né, com essa grande descendência. Uma longa descendência que, em momentos, acabava se esquecendo de Deus, e Deus, ao se apresentar para elas, mostrava, eu sou aquele que seu pai contou, aquele que sua avó contou, fez isso, isso e isso. E é importante a gente entender isso, né, que Deus, ele fez inúmeras coisas ao longo da história pra gente, né, nos salvou em inúmeros momentos. A gente só está aqui porque ele nos salvou nesses inúmeros momentos.
E é por isso que ele firmou a aliança, né? Para que a gente pudesse ter essa certeza. E Abraão sentiu essa firmeza quando Deus se apresentou e disse o nome dele. Eu sou o Eterno. Então, se eu sou o Eterno, essa aliança não vai ser quebrada. Você pode confiar em mim. E foi assim como aconteceu, né? Abraão confiou nele. Uhum. Esse nome Yahvé, ele aparece cerca de 6.826 vezes no Antigo Testamento. 6.826 vezes. E o próprio Deus, ele explicou o seu significado lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Paulo César até já mencionou aí. Êxodo 3, 14, quando ele diz assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Disse, mas assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Era um nome que os hebreus conheciam muito bem, né? O eu sou, Yahvé, era o nome que ele tinha se apresentado a Abraão, e Abraão repassou esse nome para as suas descendências. Então eles conheciam esse nome. E Moisés chegar e dizer, olha, eu sou, enviou, Yahvé me enviou, foi algo que pesou para eles, né? Então ele se explica como eu sou o que sou. E esse significado expressa a realidade da existência incondicional de Deus, enquanto também sugere o seu domínio sobre o passado, o presente e o futuro. Emanuel, uma coisa me impressiona muito. A semana passada, eu lembro que eu comentei aqui que nada mudou na humanidade. Os pecados são os mesmos, a teimosia é as mesmas. E eu, estudando a licença essa semana, percebi no tempo de Abraão, Deus tirou Abraão da sua terra e levou para outra terra para criar uma nação numerosa para que fosse divulgado o nome de Deus. Né? Depois, ele fez isso com Davi, com Salomão, né? Para divulgar o nome dele. Né? E esse nome Yahvé, esse nome de um Deus amoroso e que quer salvar a humanidade, fosse propagado no mundo inteiro. Fez isso com Israel como um todo, fez isso com os apóstolos, e faz isso no nosso tempo, no dia de hoje. Né? Ele quer que o nome dele hoje seja divulgado como o único Deus verdadeiro. A mesma coisa que fazia naquele tempo, no tempo de Abraão, no tempo de todos os tempos. A luta de Deus com a humanidade é só essa aí. Eu sou o único Deus verdadeiro. Eu sou o único Deus que importa com vocês. E conclusivamente, podemos dizer, o único Deus que existe. E a luta é a mesma de hoje. As pessoas até mencionam outros deuses. Não estou falando não é só dos santos, não. Eles comentam que existe outro Deus. Né? Quer dizer, a luta é a mesma de sempre. A divulgação do nome de Deus e a prova de que só Ele existe, não existe outro Deus. E dessa forma, Deus se apresenta de forma... Na verdade, Ele se apresenta de uma maneira única, né? Como Paulo César falou, é o único, não existe outro. É o nome pessoal de Deus, é a identificação dele, como Yahvé, aquele que tirou... E quando ele fala que ele é aquele que tirou Abraão de Ur, ele se refere ao início, quando ele faz o anúncio dessa aliança entre Deus e o patriarca, né? O início da aliança. Então, a gente vê que essa personificação, Yahvé, só demonstra o início da aliança, né? Que é em volta de muitas e muitas outras coisas. Pode falar, Paulo César. Ontem uma pessoa aniversariou e um amigo dele, felicitando ele, dando os parabéns, né? E disse que o Deus Ogum lhe dê muitos anos de vida, de seu texto. Quer dizer, eles mencionam outros deuses, né? E que nós, que conhecemos a verdade, sabemos que não existe esse outro Deus. Né? Exatamente. Cegueira total. Então, a gente vê aqui... Pode falar, Milândia?
porque eu escutei um barulhinho e pensei que tinha sido iniciando a falar. Interessante a forma como essa lição apresenta essa parte do nome de Deus, né? Quando fala de Deus Yahvé, na circunstância, né? E logo depois, mais adiante, e vamos dizer para o Jackson que já está terminando a lição, né? Ele está entrando. Felizmente chegamos ao final da nossa lição. Oi, Jackson. Bom dia. Jackson? Ele não vai nem abrir o microfone, tá no ar. Ele disse que a internet dele tá ruim. Mas daqui a pouquinho faz o comentário dele, então, né? Vamos lá, para terça-feira. Vamos lá. Falando aqui sobre já falamos aqui sobre o Deus Yahvé em uma circunstância. E agora nós vemos a outra circunstância quando ele se apresenta como o Deus El Shaddai, né? O nome El Shaddai. Que lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Vamos voltar bem aqui para o outro texto. O outro texto, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. E aqui ele diz: eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Aliás, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Yahvé, a lição vem falando aqui claramente, Yahvé já havia aparecido a Abraão. E várias vezes, lá em Gênesis 12, tem outro aqui, entrando aqui no legal. Bom, o Jackson está 2 vezes aqui para mim, para nós, né? E agora o Zé Carlos entrou também. Seja bem-vindo, José. E aqui, Deus já tinha se apresentado como Yahvé em Gênesis 12, de 1 a 7, Gênesis 13, 14, Gênesis 15, 1, 7 e 18. Só que agora Yahvé se apresenta com outra distinção, né? Ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso, ou o El Shaddai, né? O Deus Todo-Poderoso. Ele vem demonstrando que ele é o Deus Todo-Poderoso para cumprir aquilo que a humanidade acharia impossível. Cumprir, fazer aquilo que a humanidade acharia que poderia ser impossível. É um nome usado apenas no livro de Gênesis. Só no livro de Gênesis você vai encontrar o El Shaddai, né? Aliás, e no livro de Jó também, né? Livro de Gênesis e no livro de Jó. Ambos escritos pelo mesmo autor, o Moisés, né? E esse nome ele consiste primeiramente no El, que o nome fundamental de Deus entre os semitas. E embora o significado de Shaddai não seja totalmente certo, a tradução Todo-Poderoso parece ser a mais precisa. Então, Deus mais próximo. A mais próxima. Então, o Deus Todo-Poderoso, apresentado como El Shaddai, e se apresenta agora a Abraão em uma outra circunstância. A gente já fez a explicação demonstrando que esses nomes vão aparecer em determinadas circunstâncias. Agora ele está se apresentando como o Todo-Poderoso. Então a ideia crucial aqui no uso desses nomes. Vala, eu querendo. Foi Zé Carlos? Foi que ele colocou aí na mensagem? Não, me chamou de velhinha. Eu querendo conhecer quem era essa velhinha. Ele chamou de velhinha? Zé Carlos chamou Mirlândia de velhinha. Velhinha é ele que me enxerga. Muito bem. Sim, então, pode falar, Mirlândia. Em relação ao nome é interessante, né? Aquela questão que a gente falou no início do poder de cada nome, né? O que cada nome retrata, a força que cada nome traz. Quando Deus falou com Abraão, né? Quando falou com Abraão, ele disse a ele, né? Se apresentou como o Eterno, para que ele entendesse que aquela aliança seria eterna. E agora ele se apresenta novamente como o Todo-Poderoso, né? O que pode fazer absolutamente tudo, que nada, absolutamente nada, o impediria de fazer algo.
E é nesse momento que Abraão está precisando exatamente disso, né? Entender que Deus é o Todo-Poderoso. Porque Deus disse que vai fazer dele uma nação numerosa. Abraão tem 99 anos. E Deus está dizendo que vai fazer dele uma nação numerosa. Abraão precisaria conhecer e entender que Deus era o Todo-Poderoso para realizar absolutamente tudo. Porque até então a sua esposa é estéril. Abraão já está com idade avançada. Então, quando Deus se conecta ali com Abraão, dizendo que é o Todo-Poderoso, Abraão tem uma confiança muito maior em relação a que sim, Deus pode fazer dele uma numerosa nação. Exatamente. Ele vem exatamente numa situação em que, como eu falei agora há pouco, para a humanidade era impossível acontecer. Para a humanidade era completamente inaceitável que um homem naquela idade, e mais do que um homem, que uma mulher, na idade de Sara, pudesse se tornar mãe. Né? Então, Manuel, durante toda a existência da humanidade, uma das características é não acreditar no poder de Deus. Né? Só que nos nossos tempos existe um agravante. Além de nós, hoje, seres humanos, não acreditarmos no poder de Deus, nós temos um agravante. Nós não acreditamos que somos merecedores de alguma graça de Deus. O pecado está tão arraigado na humanidade, ela se acha indigna do perdão e da intervenção poderosa de Deus na sua vida. Entendeu? Quando o evangélico, ele diz assim, Jesus fez isso por mim, imediatamente a pessoa que não conhece a Jesus diz, sim, por que ele faria isso por mim? Ele não conhece o amor de Deus por nós, o amor de Cristo por nós. Imediatamente ele diz, sim, por que ele faria isso por ti? Como eu ouvi um rapaz dizendo, eu ouvi no rádio, um programa no rádio, me dizendo, por que Deus iria denunciar ou fazer isso por evangelho? A outra parte lá não merece, não? Então, eles questionam até o poder e o amor. Porque aí entra... Está dizendo aqui que o YouTube não está recebendo o vídeo. Acho que está travado de novo. Pessoal, a gente está com um pequeno probleminha aqui na nossa transmissão. Então a gente está fazendo aqui uma pequena migração. Certo? Rapidinho a gente retorna com a nossa lição. É rapidinho, questão de menos de 2 minutos. Certo? Pronto, vamos ver se vai
se vai dar certo agora. Milândia já tá aí, né? Já. Eu tô. Milândia foi rápida. Deixa eu ver como é que tá aqui agora lá. Manuel, só enquanto você. Tu já tá lá em casa? Já? Pronto. Voltamos. Vamos ver se vai melhorar agora. Então, Paulo César, eu acho que eu cortei exatamente no teu comentário, né? A gente estava falando aqui sobre o Deus Todo-Poderoso. Eu não lembro mais não, tocar para frente, não para terceiro. Então, esse nome ele consiste em El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, como já foi falado. E aqui entra uma pequena pergunta. Por que o Senhor, naquele momento, quis enfatizar a Abraão a sua força e o seu poder? O que Deus disse que exigia que Abraão confiasse na força e no poder dele? Milândia já falou até isso aí agora há pouco tempo, né? O que foi que Deus falou, Milândia? Qual foi a promessa que Deus fez? Deus disse a ele, a Abraão, que ele seria pai de uma descendência numerosa, né? A nação que viria dele seria grandiosa. E para Abraão, ele precisava de muita força, né? Muita força e poder vinda de Deus para acreditar nisso. Porque, como eu já tinha dito, ele era um idoso já, de 99 anos, ele já era de idade avançada, a sua mulher estéril, e de repente Deus diz a ele que ele vai ser pai de uma grande multidão. E ele pensa, como assim? Como isso vai acontecer? Então ele precisava confiar muito, né? Ele precisava muito dessa força que viria de Deus. E Deus estava ali para isso, para repassar essa força para ele, para que ele pudesse entender que Deus é o Todo-Poderoso. E ele poderia fazer absolutamente qualquer coisa. Exatamente. E começou a A chover. mulher de Aqui, Abraão não acreditou não, né? Aquela que dá uma ajudinha. Então, ela disse, como não? Que não tem como, é impossível. Uhum. E é interessante, né, quando a gente usa essa palavra impossível. É nesse impossível que Deus trabalha. Nós realmente não podemos. Sem Ele, a gente não pode absolutamente nada. O impossível é impossível pra gente. Mas é nesse impossível que Deus trabalha. E
assim como Abraão entendeu isso, é importante que a gente também entenda isso. Ele trabalha nesse impossível. Essa zona que a gente não pode fazer nada, ele pode fazer tudo. E na tradução aqui literal de Gênesis 17, de 1 a 6, claro que bem resumida, diz assim: quando Abraão chegou à idade de 99 anos, Jeová apareceu a ele e disse: Eu sou El Shaddai. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Você será pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. Quando é apresentado como El Shaddai. Como é que vai transformar uma pessoa de 99 anos? Então, eis a resposta. Aqui é simplesmente o momento em que Abraão mais precisava que o Deus El Shaddai se apresentasse a ele. O impossível estava para acontecer, só que ele precisava muito, mas muito crer que isso poderia acontecer. Não só ele, né? Sara também. Sara também, porque quando a gente fala da questão de idade, um homem com 100 anos, ele pode sim ser fecundo. Só que Sara, ela já tinha muito mais de 40 anos. Então, Sara, além de ser estéril, ela já tinha passado da fase de poder ter filhos. Então, por isso que para ela era tão absurdo, né? Ela já tinha passado esqueci o nome agora, mas ela já tinha passado daquela fase de menstruar e tudo. Então, isso não podia mais acontecer. Era impossível para ela. E assim como para Abraão também, né? Isso. E aí Deus vai lá e isso vai acontecer. Você vai ser e vai ser ela. Ainda bem que você falou a palavra certa. Com 99 anos, o homem pode ser fecundo. Mas não é normal. Isso. No nosso tempo não. Não. Principalmente. Ele pode, não é que ele vai ser, mas pode. Pode acontecer. Exatamente, principalmente no tempo de hoje. Tem um comentário aqui no finalzinho da lição que me chama a atenção, que diz assim: dizem que se uma rosa tiver outro nome, aliás, se tivesse outro nome, ainda assim teria o mesmo perfume. Essa comparação apresenta a ideia de que o nome não importa. No entanto, que conforto e esperança teríamos se o nome do Senhor fosse o Deus frágil ou o Deus fraco. Observe o texto de hoje. Né? Substitua o Deus Todo-Poderoso por esses dois outros nomes. Qual seria o efeito para a nossa fé e a nossa confiança nele se o Senhor se apresentasse a nós dessa maneira? Ao mesmo tempo, como o nome El Shaddai nos conforta. A lição ela vem nesses dois primeiros momentos dando uma ênfase incrível, uma ênfase maravilhosa na questão do nome de Deus. Primeiro, ele vem como Yahvé, o que existe por si mesmo, o Eterno. E depois ele vem como El Shaddai, o Todo-Poderoso, que pode fazer tudo e qualquer coisa por cada um de nós. Isso é maravilhoso, isso é incrível. A beleza que existe nessa ligação bíblica, nesse todo esse contexto, que não é um contexto falho, mas é um contexto perfeito, que vem se encaixando, me faz perceber a cada dia quão poderoso Deus é para fazer até aquilo que é impossível por cada um de nós. Incrível. E assim, por vezes a gente, quando está lendo, fazendo ano bíblico, ou simplesmente lendo os versos, a gente passa por cima do nome. A gente não vai atrás para entender o significado, para entender a importância. Quem é que gosta de genealogia? Porque na nossa sociedade, né, hoje em dia, nessa geração que a gente está, as pessoas dão nome simplesmente por dar. Não tem mais um significado, um motivo. Ou é simplesmente, às vezes,
Na maioria das vezes é para homenagear alguém. Ah, vou homenagear minha avó, então vou dar o nome dela. Vou homenagear minha mãe, vou homenagear meu papai. E aí por aí. É o nome Douglas, que significa Douglas? Douglas. Eu sou curioso, eu fui logo pesquisar aqui. Douglas significa rio escuro, águas escuras. Águas escuras, que são águas sujas. Ou o que veio do rio de águas escuras. Como bicho de pecado, da água batendo. Eu tô na fase de ter que descobrir um nome. Aliás, ter que escolher um nome, né? Procura significado. Exatamente. Não, irmã, naquele tempo, E então nós vemos aqui a mudança de nome. Abrão se torna Abraão, né? Volta novamente aqui para a parte dos nomes, né? Primeiro foi para o nome de Deus e agora vamos para a parte do nome de Abraão. Deus dá uma ênfase muito grande nessa questão do nome, nessa lição, né? De Abrão para Abraão. Embora os nomes de Deus apresentassem significados espirituais e teológicos, isso não era uma exclusividade de Deus. Os nomes das pessoas também, os nomes antigos também, do Oriente Médio, aliás, do Oriente Próximo, não eram apenas formas de identificação, mas eram formas de exemplificar. Meu Deus do céu, o que o Zé Carlos está fazendo ali, Paulo César? Está palitando os dentes com um pedaço de pendão de milho. É a internet que pega melhor bem aqui no mato. Certo? Então, os nomes, eles traziam todo um significado, como vocês falaram, né? Mais do que o significado, trazia também a esperança de que a criança se tornasse aquilo que o nome estava significando, né? Mas aí a gente vê em várias outras situações. Por exemplo, nós vemos lá no Novo Testamento, quando se fala de Bartimeu, que nem nome tinha, era só chamado de filho de Timeu, né? E por aí vai. Os nomes, eles eram muito importantes e muito poderosos no Antigo e no Novo Testamento. Manuel, eu passei a semana Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer aqui algumas associações com Abraão aqui. Primeiro, ele vivia em Ur dos Caldeus. Manuel, deixa eu te interromper. Pode falar, professor, sem problema.
Qualquer igreja que você andar aqui, você diz, rapaz, Mirlândia, rapaz, tô baixando. A característica. E olha que não se encontra muitas Mirlândias por aí. Mas precisa acompanhar o Baixo Zé para saber onde é. Exatamente. Eu só conheço uma. Só conheço uma. Desse jeito, é desse jeito. Né? Então, aqui, uma pequena alusão a Abraão. Né? Vivia em Ur dos Caldeus, né? E saiu de lá. Por quê? Porque Deus pediu para que ele saísse. Né? Mais tarde, ele já casado, ele não tinha filhos. Né? E nem condições mais de ter filhos. Era isso. Nem ele nem a mulher. Nem ele nem a mulher. Então nós temos aqui duas características que fazem a ligação com os nomes. Né? Abrão, quando morava ainda em Ur dos Caldeus, e Abraão, quando ele recebe a promessa de se tornar um pai, né? Um pai de grandes nações, de várias nações. Né? Então, a gente vê aqui na lição também vários outros exemplos do significado dos nomes. Né? Daniel, que significa Deus é juiz, Joel significa Javé é Deus, Natan, que significa dom de Deus. Né? Então, devido a esses significados atribuídos aos nomes, esses costumavam ser alterados para refletir uma mudança radical na vida e nas circunstâncias. Foi isso que aconteceu aqui com Abraão. Certo? Ele tem o nome mudado porque houve uma mudança significativa na sua vida, uma mudança significativa no propósito da vida que ele tinha. Por isso que é necessário haver essa mudança de nome de Abrão para Abraão. E tem pessoas que até dizem o seguinte, nós vamos receber um novo nome, né? Quando chegarmos à nova terra. Né? Um novo nome que só o Senhor sabe, né? E nós não podemos saber. Né? Tem aqui na lição também, falando aqui sobre as situações em que eles abordam e por que os nomes foram alterados. Né? Fala aqui primeiro... Eu fui que teu nome botou pra tu aí. Oi? O Rio que foi que teu nome botou pra tu, ele disse que teu filho, o nome do teu filho vai ter alguma coisa com o nome dele mais pelo meio. Engraçadinho, né? Ela fala isso pra Roberta que ela corta os bolos seu quando você chegar por aqui. Então, ó, a gente vê aqui na lição que o nome de Jacó foi mudado para Israel. A gente vê também que o faraó chamou José de Zafenac Paneia. Né? E vemos também aqui que o chefe dos eunucos pôs outros nomes em Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Né? A gente vê que houveram essas mudanças de nomes de acordo com a necessidade que foi encontrada naquela situação. Pode falar, Paulo. Você respirou? Rapaz, rapaz, mas azul isso aí tá bom.
significa Deus conosco. Mislândia, eu por muito tempo pensei que não tem um significado esse nome, porque esse nome não deve ter muitas pessoas com esse nome. Mas tem um significado. O meu nome ele é derivado do latim. Claro que minha mãe não sabia isso quando colocou. Na verdade, ela queria colocar outro nome, mas a minha irmã mais velha não conseguiu pronunciar o nome, pra você ter uma ideia de que nome era. E aí saiu, quando ela falou, saiu esse, Mislândia. Aí eu falei, Mislândia, vou botar. Aí colocou. Mas, na verdade, era um nome comum, ela queria colocar Miranda. Ah, sim. E aí ela não conseguiu pronunciar e saiu Mislândia. Ela disse, opa, vou colocar. Você teve sorte, né? Mas significa a que se olha no espelho. Você teve sorte. Miranda é feio. Miranda Pois é, eu também acho muito feio. E é engraçado que ontem eu estava até conversando com uma pessoa a respeito de nome. Ela disse assim, Mirlândia, seu nome é muito bonito. Ela viu meu nome completo e disse, Mirlândia, o seu nome é muito bonito, é chique. Aí eu disse, pois por muito tempo eu não gostava do meu nome. Ela falou, não, por muito tempo eu também não gostava do meu nome. Eu pensava, por que a senhora não colocou um nome comum? E aí ela disse assim, quando fala isso pra mãe dela, a mãe dela fala, não, o nome que eu ia te colocar era Tereza. Ela, não, pois tá bom, ficou ótimo. Esse tá ótimo. Mas significa que se olha no espelho. Não tem. O único significado que acha dele é esse, a que se olha no espelho. Eu acho que o problema no YouTube é a gente. A gente tá aqui. Não, aqui tem horas que tá ficando sem áudio. A imagem tá show, não tá mais o problema travando. não era o Meet. Não, depois que mudou para o Zoom tá ok. É porque agora tá dando um probleminha aqui com outra coisa. Eu tô tentando resolver. Mas dá certo. E aí é interessante na questão do nome Abraão. Era só, quando Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, ele só acrescentou uma letra. Ele colocou ali, era Abraão, ele botou um A, ficou Abraão. Né? E a Alessandra disse que o nome Abraão significava pai excelso. E agora, Abraão significa pai de uma multidão. Pai de uma multidão. Esse negócio de nome é uma coisa impressionante. É uma pena que hoje nós não damos o devido valor ao nome e ao seu significado. Né? Como eu disse agora há pouco, hoje nós associamos o nome a alguma coisa, né? E 99% dos nomes são associados a santos. Né? Infelizmente. A minha mulher, ela é de Ticos. Sim, outra característica. Os nomes eram dados de acordo com a padroeira de cada cidade. Né? Quem é de Simões é Maria dos Milhos. Quem é de Paulistana, como é o nome da padroeira lá, aqui em Ticos, é Remédio, Maria dos Remédios. Minha esposa é de Ticos. Né? E o pai dela, muito católico, botou o nome dela de Maria dos Remédios. E ela Eu detesto. Eu tentei mudar, mas infelizmente a lei brasileira só permite mudar o segundo nome, não permite. O primeiro nome, não permite mudar o segundo nome. E ela é Maria dos Remédios, então ela tem que mudar Maria, porque ela quer mudar Remédio. É porque a gente chama o primeiro nome de nome, né? O nome é o primeiro, não, o nome é o segundo. O segundo é nome, por isso que ele não pode ser mudado. O primeiro é o pré. Desse jeito. E assim, algumas pessoas, né, ao longo da vida, elas mudam o nome delas porque elas acreditam, ou porque não gostavam do nome, porque existem nomes muito, mas muito estranhos, que os pais assim, têm uma criatividade gigantesca. Eles juntam aqui o nome da mãe, junto do pai. Já era estranho da mãe e do pai, junto, aí ficava um nome mais diferente ainda. E aí muitas pessoas, ao longo do tempo, elas acabam mudando o nome delas, ou porque passaram muito bullying e acabaram criando esse tipo de ranço em relação ao nome, aí trocando, ou porque fizeram cirurgias onde mudaram o sexo delas, né, e acabaram mudando o nome. Que foi até o que
ou também por causa da numerologia. Você já viu, não? Pessoas mudando o nome por causa da numerologia? É isso. Muitos motivos. As pessoas, elas... É tanto que a lição fala na questão de características. Algumas pessoas, elas são chamadas a vida toda de alguma característica que incomoda elas, né? Ou porque a pessoa é um pouquinho acima do peso, então começam a chamá-la de gorda, de baleia, por aí vai. Ou porque de gordinha, ou então chamam de feia, ou chamam de magrela, e aí por aí vai. E como é retratado esse nome para ela a vida toda, como uma forma de, essa característica a vida toda, como uma forma de fazer mal a ela, essa pessoa, ao longo do tempo, ela não consegue ouvir essa palavra, porque isso faz mal para ela. Por exemplo, a minha irmã, ela passou a infância e a adolescência com pessoas fazendo bullying em relação a ela por questão da característica do peso dela, por ser acima do peso, então o pessoal começou isso desde criança e foi levando, foi levando. Hoje em dia você não consegue conversar com ela a respeito de peso porque ela não gosta. Ela não quer nem saber, porque isso atrita muito a ela, né? É uma característica que colocaram nela e ela não consegue conversar em relação a isso. E aí a gente vê a questão da importância tanto de nomes como de características dadas para cada pessoa. Isso, muitas vezes, até o próprio nome consegue machucar muito uma pessoa. Então, existe essa questão de a gente entender, né? Balançar tudo isso. Agora, existe muito nome, além de não ter significado nenhum, muito nomes estranhos. Na década de 70 e 80, o brasileiro colocou o nome do seu filho com nomes americanos. Não botava nome normal. E o nome, quanto mais difícil de pronunciar, mais chique. Né? É tanto que um colega meu lá em Jaicós, há uns 30 anos atrás, o filho dele nasceu e uma colega nossa sugeriu que botasse o nome dele de Kurman. Pode? Kurman. Eu disse, não faça isso não, porque quando ele crescer, vão chamar ele de Currimão. Agora, hoje já é outra onda. Hoje, a onda agora é botar nome normal e de preferência dois nomes. João Paulo, Maria Clara, melhor ainda, né? E está surgindo também uma nova onda, onde as pessoas querem colocar nomes curtos, com no máximo 4 letras. Que aí entra a Lia, a Ana. Muito bem, muito bem. Eu estou vendo que vocês estão bem antenados nos nomes. Depois eu corto. Então, as obrigações da aliança. Só para a gente chegar aqui a um ponto... Está chegando no finalzinho, mas para chegar num ponto importante. Né? As obrigações da aliança. Deus promete fazer o quê? De Abraão. Deus promete fazer dele uma grande nação. Né? Qual era a parte de Abraão? Obediência. Deveria obedecer. Né? Embora em algumas situações ele duvide e acabe dando origem a Ismael, né? Mas a parte que lhe cabia era obedecer. Certo? E para iniciar essa obediência ele tinha que fazer o quê? Sair do meio da sua parentela, sair do meio do seu povo e ir para o lugar onde Deus iria mostrar. Né? Então a semelhança do que fez com Noé, a questão do arco-íris, Deus deu um sinal para a aliança, né? E esse sinal seria a circuncisão. Né? Aí eu pergunto para vocês, por que hoje não é necessário haver a circuncisão? O sinal que foi dado naquele tempo foi a circuncisão. Por que hoje não é necessário haver a circuncisão? Olha, a resposta tem no estudo da sexta-feira. O arco-íris permanecerá como sinal da promessa até o fim, mas a circuncisão, não. Segundo Paulo, a circuncisão foi recebida por Abraão como sinal de justiça obtida pela fé. Porém, ao longo dos séculos, a circuncisão passou a significar salvação pela obediência à lei. A circuncisão era o sinal da aliança entre Deus e Abraão. Mas com o continuar dos séculos, passou a ser deturpada a coisa, né? Passou a passar uma mensagem que a salvação era pelas obras, né? E por isso que Deus substituiu pelo batismo.
Exatamente. Isso é. Foi substituído pelo Ela batismo. perdeu o sentido, né? Perdeu o significado. Como muitas coisas, né, que Deus nos pede e que ao longo do tempo a gente acaba transformando isso e isso acaba perdendo significado. Principalmente naquela época, né? Onde tudo tinha que ser ao pé da letra. Então, todo circunciso ele vai ser salvo, os outros não vão. Exatamente. Ainda bem que não é necessário hoje, né? Emanuel, Não para todos. nós vivemos sobre a nova aliança, né? A aliança eterna. E essa aliança eterna, ela não muda, ela não diferencia de nada das outras alianças que Deus fez. O que é que compõe a aliança? Nós estudamos isso na semana atrasada. A aliança, ela compõe primeiro pela graça, né? Porque você não tem nada para dar para Deus. Toda aliança é pela graça de Deus. O que é que você tem para dar para Deus em troca? Nada. Né? E a outra característica dessa aliança é a obediência. A partir do momento que você desobedece, a aliança é quebrada. Né? E a característica final é a bênção. Né? Se você é obediente, você vai colher bênção. Né? Então, a nova aliança, que é a que nós vivemos hoje, não difere de nada das outras alianças. A mesma coisa. Então, ela é só uma renovação das alianças que foram quebradas anteriormente. Exatamente. A graça sempre houve, a salvação foi sempre pela graça, a obediência foi sempre exigida, e através dessa obediência você colhe as bênçãos. Né? Então, deixa aqui que fala também no meu comentário, que diz assim: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. E aqui a lei e a graça se encontram. Como assim, Emanuel? Primeiro Deus diz: eu escolhi. Não há motivo para Deus escolher, não há um atrativo, não há uma forma de dizer Deus escolheu porque é melhor, ou é isso, é aquilo. Deus escolheu unicamente pela graça. Né? E logo em seguida, Deus diz assim: eu o escolhi, né? E depois faça o que é justo. Né? Que aí no caso é a lei. Primeiro ele escolhe de graça para fazer aquilo que é justo, aquilo que está na lei dele. Né? E aqui ficam duas perguntas para o nosso encerramento. Né? O que tomou... Aliás, a gente até já falou disso aí, já adiantei. Qual a relação entre a fé e as obras? Né? Foi o que vocês começaram a comentar aí. Pode haver uma sem a outra? Encerramento quer dizer que eu passo a semana toda esperando só esse pouquinho. Só esse pouquinho de tempo. Rapaz. Sim, repete a pergunta aí que eu atrapalhei. Deixa eu explicar aqui para o pessoal. É porque Paulo César ele é apaixonado por lição de escola sabatina. Se ele pudesse passar o dia inteiro comentando sobre a lição da escola sabatina, ele passava. É simplesmente por causa disso que ele está reclamando. É porque ele queria que a gente ficasse aqui até meio-dia, 1 hora. Por ele não tinha culto, não tinha nada, não tinha almoço. E, inclusive, a gente já fez até isso, né? A gente já, no ano passado, teve dias a gente ficar de 8h30 até meio-dia, não foi, Paulo César? Só comentando lição. Né? Agora, um dos principais motivos, Emanuel, é que tudo que eu sei de Bíblia, eu devo à escola sabatina. E eu acho que a boa parte de nós, a gente teve uma boa base com o estudo bíblico, né? Aquilo que a gente estuda no início para aprender, mas o que realmente edifica, o que realmente faz com que a gente tenha um entendimento a mais é a lição da escola sabatina. Né? Todo trimestre é um banho de conhecimento. E é por isso que é o coração da igreja, né? Porque através a lição da escola sabatina nos traz cada coisa que a gente lê, que passa por cima, que a gente nem percebe. E aí, quando a lição da escola sabatina traz um tema, como o tema de agora, né? A promessa, a aliança eterna de Deus. Não, outro tema, como um tema
mais simples, que foi, acho que do trimestre retrasado. Não me lembro qual foi o trimestre. Mas que quando a gente lia, a gente diz, não, isso aqui eu já sei. Isso aqui eu já sei de cor e salteado. E aí, assim que a gente abriu a primeira página da lição, a gente viu, isso aqui eu não sabia. Porque a lição, ela nos traz isso, né? Pra gente aprender assim. Não, você não sabia. Como é que eu não li isso? Como é que eu não vi isso quando eu tava lendo? Eu li 15 vezes. Agora, ainda é. Agora, Manuel, eu tenho uma dificuldade imensa de ser professor de escola sabatina, porque eu tenho que passar a lição com o freio de mão puxado, entendeu? Porque se eu disser assim, eu vou falar, vou conversar, vou explicar, aí, meu amigo, atrapalha. Aí, Mas qual a relação entre a fé e as obras? Que está ligada exatamente a essa questão da circuncisão. É interessante a gente entender que nós precisamos de obras porque elas são resultado da nossa fé. Elas não são um critério. Você mesmo responde? Hã? Você faz a pergunta e você mesmo responde? Não, mas eu só dei um empurrãozinho. Vai lá, pois me dê o complemento da resposta. As obras é decorrendo da fé, né? Uma coisa leva a outra. Você já disse tudo. Pois é, são simplesmente consequências, né? Tem coisas que hoje eu e você vivemos, eu e você fazemos, porque nós acreditamos que é necessário ser feito. Não são critérios para a salvação, não são critérios para recebermos a bênção de Deus, não são critérios que as pessoas imaginam que são. As nossas obras são simplesmente resultado da fé que nós temos. Por exemplo, quando Deus nos diz o seguinte, lembra-te do dia de sábado para santificar. As pessoas acreditam que nós fazemos isso porque nós queremos ser salvos guardando o sábado. Entretanto, nós só estamos demonstrando a fé que nós já temos naquilo que já foi dito na Bíblia. Eu só faço isso se eu tiver fé. Quando Deus nos diz que devemos pregar a mensagem a todo mundo, onde quer que nós estejamos, nós não fazemos isso porque, se eu não fizer, eu não vou para o céu. Não, nós fazemos porque já existe prescrito lá para mim que é a forma como eu devo viver, né? Eu falei aqui sobre o sábado, mas a gente pode exemplificar nos 10 mandamentos em si. Eu não vou matar porque Deus disse que eu não vou para o céu. Eu não vou roubar porque Deus disse que eu não vou para o céu. Não. É só uma forma que eu tenho de dizer, não, estou obedecendo a Deus por aquilo que Ele está me pedindo para fazer. Então, a gente também pode... nós podemos fazer essa mesma, como diz aí em Pion, nós podemos fazer essa mesma comparação com a salvação, né? A salvação, você não vai ser salvo, não é porque você cometeu um pecado. Você não vai ser salvo porque você vive uma vida de pecado, né? Muitas vezes as pessoas acham que ele está perdido porque ele cometeu tal pecado. Não, se fosse assim, Davi não tinha se salvado, Salomão não tinha se salvado, Abraão não tinha se salvado. Porque todos nós somos pecadores, né? Mas é a nossa vida de pecado que vai nos levar à perdição. E não o pecado. Guardando as devidas proporções, quer dizer a mesma coisa que nós estávamos falando. E é aquela questão, né? Eu fui salvo pela graça e eu obedeço porque Cristo me salvou. Cristo, ele nos entregou, né? Deus entregou essa graça, nos chamou de graça. E aí, quando eu vejo todo o amor que Deus tem por mim, é nítido que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer de volta. Não porque eu vou ser salvo por isso, porque a gente não vai ser salvo, a gente nunca chegaria à quantidade de obras suficiente para se salvar. Até porque não tem essa quantidade de obras para se salvar. A gente não conseguiria isso. Mas eu obedeço por respeito, por amor, porque ele fez tudo por mim. E tudo que ele me pede para fazer em troca é para o meu bem.
como é que eu vou deixar de fazer algo que é para o meu bem, que Deus me pede para fazer? Imagina se Deus, ele simplesmente desse tudo de mão beijada para a gente. Nós seríamos, não tivesse condições nenhuma, nós seríamos um monte de filho mimado, como hoje em dia existe na geração, né? Um monte de filho mimado. Então, a fé, ela anda lado a lado com a obra, e a obra anda lado a lado com a fé. Porque se eu tenho fé suficiente para acreditar que Deus entregou o seu filho para morrer no meu lugar, que Deus abriu a porta da graça para mim, então eu tenho que entender que existe um espelho na minha frente e esse espelho mostra toda a sujeira que tem em mim. E essas obras que irei fazer é para limpar a sujeira que tem no meu rosto. Tu fez me lembrar, irmã, uma pregação que eu ouvi uma vez, não sei de quem, não sei aonde, e o pastor dizendo que uma mulher, uma esposa, usava o cabelo, ela detestava o cabelo dela porque era grande demais, mas ela usava o cabelo porque o marido gostava muito do cabelo dela e ela amava o marido dela. Isso aí cabe do que você estava dizendo, né? Nós obedecemos devido ao amor que nós sabemos que Deus tem por nós, né? Obedecendo não para nos salvar, mas obedecendo porque amamos a Deus. Quer explicação Até melhor que essa? uma história também que é muito conhecida em relação ao casamento também, que conta que a mulher tinha uns longos cabelos e ela amava os cabelos dela, que eram bem longos. Só que ela precisava de um pente para penteá-los e ela não tinha esse pente. E o esposo, ele tinha um relógio que ele amava, só que o relógio dele estava quebrado. E aí entrava essa questão, né? Nenhum podia ajudar o outro, um não podia ajudar o outro. Então, ela foi lá, cortou seus cabelos, vendeu e comprou o relógio. E ele foi lá, vendeu o relógio dele e comprou o pente para ela. E aí chega o encontro e entrega o que o outro queria. E é exatamente essa questão, né? Deus, ele já nos entrega tudo que a gente precisa, absolutamente tudo. Ele nos provém em tudo, ele nos deu de graça. E a única resposta que a gente tem que dar de volta é a obediência através do amor. Verdade. Muito bem. E com esses maravilhosos comentários, nós encerramos nossa escola sabatina de hoje, né? Agradecer aqui a Paulo César Mirlândia, Zé Carlos, que entrou aí só para sorrir e mostrar o cachorro. Nós agradecemos a cada um de vocês. O Jackson também que entrou, mas a internet dele não estava boa. E sábado que vem estaremos aqui novamente. Nós ainda temos sábado que vem, deixa eu ver aqui no calendário. Nós ainda temos sábado que vem, porque no outro sábado a gente já retorna para a igreja. Mas a lição da escola sabatina, a gente ainda vai ver como é que vai ser a lição da igreja, né? Para ver qual é o formato que a gente vai fazer. Mas acredito que vai dar para fazer uma coisa parecida, né? Amém. Amém. Então chegamos ao final da nossa lição da escola sabatina. Agradecemos a vocês mais uma vez. E vamos encerrar com a oração da Mirlândia. Oremos. Grandioso Deus, Pai bendito, Pai que habita no mais alto céu, nesse momento, meu Pai, nós entregamos em Tua vida, em Tuas mãos as nossas vidas. Nós pedimos, Pai, que possamos sentir a Tua presença, que possamos firmar essa aliança contigo, Pai, que todos os dias nós possamos entender que Tu fez absolutamente tudo por nós. E a única resposta que temos que dar em relação a isso é o amor. Que possamos, Pai, entender que só conseguiremos estando contigo. Sozinhos nós não conseguimos. Que nós possamos, assim como Abraão, confiar em Ti, possamos procurar essa força em Ti, possamos receber essa força de Ti, Pai. Esteja conosco, é o que eu te peço, já te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma feliz semana a vocês todos. Valeu, gente! Feliz semana, Pionono. Feliz semana, Manuel. Feliz semana, Paulo César. Feliz semana. Mirlândia já saiu. Falou, um abraço. Abraço.
Jesus.